Rosa, seja bem-vinda, um prazer recebê-la mais uma vez aqui na Rádio Cultura. Muito obrigado, né, por ter aceito o convite para estar hoje aqui. Primeiro, eu queria que você pudesse dizer pra gente, né, o que é que consiste a asma, né? Como é que a asma acaba acometendo as pessoas, né, se desenvolvendo, né? E por que vocês estão também aproveitando para tratar desse assunto hoje? Seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, eu queria agradecer, né, a possibilidade de estar participando aqui do programa para trazer essas informações sobre saúde para a população de Serra Talhada. A asma, ela é uma doença inflamatória do pulmão e ela é uma doença crônica. O que é uma doença crônica? É uma doença que persiste por vários anos. Não é uma doença igual uma gripe que a gente tem hoje, trata e amanhã não tem mais. A asma, ela é crônica e ela precisa de um atendimento direcionado e diferenciado, certo? E aí o que é que acontece? É muito comum quem tem asma, que não tem o diagnóstico ainda muito amarradinho, não é acompanhado pelo pediatra, porque é uma doença mais comum de crianças, mas pode chegar também na fase adulta, certo? E aí o pediatra, ele tá ali fazendo o acompanhamento mensal ou trimestral, ajustando as medicações e a criança fica fora de crise. A criança asmática que não faz o tratamento adequado vive hospitalizando, vive indo para o hospital cansada, precisando de oxigênio. Né? Às vezes chega tão cansada a um ponto de precisar de intubação, tudo isso, coisas que podem ser revertidas com os cuidados adequados. E aí, por que esse evento sobre asma? Hoje, dia 7, é o Dia Mundial de Conscientização da Asma, certo? E a campanha mundial que foi descrita, né, pelos estudiosos para ser trabalhada hoje é que o conhecimento sobre asma empodera. Empodera em que sentido? Se eu sei como tratar, se eu sei para qual profissional levar, o meu filho não agrava e, consequentemente, ele consegue viver uma vida com saúde. Diferente de quem não tem conhecimento e aí a criança não é tratada adequadamente e a criança vive doente. Então, a gente tem criança de asma que tem 1 ano, que não tem nenhuma crise e mesmo em meio a esse boom que a gente está de doenças respiratórias, né? Vários vírus, várias pneumonias, várias infecções, vários tipos de infecções aí rodando no nosso ambiente. E tem criança que é asmática, que é bem tratada, que usa os medicamentos certinhos, que está escapando disso. E as que não têm tratamento adequado estão indo parar no hospital, estão indo parar na emergência, porque realmente estão ficando cansadas. E a cada vez que faz essa crise grave, que vai para o hospital, danifica o pulmão. O pulmão é um órgão que, uma vez danificado, ele não tem uma cicatrização para voltar a ser como ele era antes, e aí ele sempre vai reduzindo a capacidade pulmonar, reduzindo até um ponto que às vezes a criança não consegue ter qualidade de vida por causa do cansaço respiratório. Algum fator externo, Rosa, ele pode também ocasionar, né, a asma? Por exemplo, uma pessoa que a gente tem muitas pessoas do campo, né, que lidam muito com lenha, né, com fogão a lenha, aquela fumaça. Esses fatores externos, eles também contribuem para o surgimento da asma? Sim, contribuem fortemente e faz parte também do que a gente vai falar no evento da conscientização, que é para tratar a criança, a gente reduz fatores externos. Então, às vezes, nem só o campo no sentido de lenha, no sentido das queimadas. Mas por exemplo, alguém que trabalhe com algum produto que seja nocivo também, né? A gente tem pintores, trabalha com construção, né? Também, que tem o pó do cimento, o pó da madeira. Tudo isso, tudo que é relacionado ao pó pode desencadear crises. Produtos químicos que têm cheiro forte. Então, quem trabalha em fábricas que produzem água sanitária, produto de limpeza, também facilita desencadear crises respiratórias. Quem trabalha em posto de gasolina, que tem contato direto com o cheiro forte. Aquele benzeno, né? Isso. E aí tudo isso pode levar, né, a inflamação respiratória, né? E desencadear uma piora da crise. Então, quem é asmático já tem a tendência ao pulmão inflamado, e aí quando é exposto a poeira, a mofo, a ácaro, a substância com cheiro forte, a pó, desencadeia a crise pior, e aí é onde ela vai parar na emergência. Às vezes, por causa de um pó, de uma poeira, de uma faxina que foi feita na casa. É verdade. Né? E na verdade, é um negócio bem interessante. As alergias, né? Por exemplo, a asma essa inflamação, mas a gente tem vários outros problemas respiratórios, né, que são desencadeados. A gente trouxe aqui esses exemplos, né, mas tem gente que tem até um pelo do animal, né, pode desencadear uma crise, né, uma poeirinha de nada, né, pode desencadear. Eu já vi pessoas, um cheiro de esmalte, eu já vi uma pessoa que
abriu um esmalte lá perto dele e desencadeou, começou a ficar, né, sem ar, né? E é terrível você ver uma crise de asma, né? A gente tem um parceiro aqui na Rádio Cultura, né, que é o Ranilson Clepson, que tem asma, né, por muito tempo, né? E ele diz que até um certo tempo da vida dele ele não tinha e acabou desenvolvendo, né? Já vamos dizer assim, adolescente, né? Então tem isso também, pode acontecer desse desenvolvimento ser já na fase adulta, Rosa, ou é raro, ou é mais quando você já é de criança mesmo? O diagnóstico da asma, quem fecha o diagnóstico é o pediatra, certo? Mas assim, ele é muito a ver com a história. Então, quando o pediatra ele vai ver a história do paciente para fechar o diagnóstico de asma, ele não vai observar uma crise isolada. Ele vai observar as vezes que esse paciente já adoeceu, como foram esses adoecimentos anteriores, para ele ter uma noção do que é que vinha acontecendo com esse pulmão e chegar nesse diagnóstico. Então, pode acontecer sim de ter sido um diagnóstico mais tardio, porque às vezes passou por alguns internamentos e muita gente às vezes olhou e disse, é uma pneumonia, é um resfriado com cansaço, mas não chegou a fechar o diagnóstico de asma porque precisa de um acompanhamento mais direcionado mesmo. Geralmente o pneumopediatra é o profissional mais indicado para fechar esse diagnóstico, mas o pediatra também ele faz parte da triagem, né, para perceber essas alterações e indicar a avaliação com o especialista. Claro, a gente está falando do que é a asma, do que desencadeia e tudo mais, mas é importante também saber que tem tratamento, né? Sim. Tem tratamento, você inclusive é um fisioterapeuta que tem aí um trabalho dentro dessa questão, né, da uma fisioterapia cardiopulmonar, então tá ligada diretamente nessa recuperação dos pulmões. E eu queria que você pudesse também falar sobre isso, né? Porque tem gente que está dependendo da bombinha Isso. a vida toda, né? Mas tem aí a fisioterapia cardiopulmonar para ajudar e outra série de profissionais também, né? Então, de que forma é que o fisioterapeuta, com essa especialização que você tem, Rosa, ele pode contribuir e ajudar essas pessoas que têm asma? Então, dentro do acompanhamento, a gente tem a asma em várias situações, né? Na situação que o paciente está em crise, que ele está com cansaço respiratório, que ele está com dificuldade de respirar, às vezes está com a tosse cheia de secreção, a gente vai ajudar ele dando esse suporte. Vai reduzir o esforço respiratório, vai ajudar a melhorar e otimizar essa tosse. E tudo isso usando algumas técnicas que são específicas da fisioterapia, mas também a gente utiliza muitos dispositivos que auxiliam a gente nisso. Quando a gente consegue tirar esse paciente de crise em conjunto com o médico, né, porque é preciso que ele também esteja medicado, a gente entra na fase de reabilitação do pulmão, que é evitar que piore novamente em um período de tempo curto e preparar o pulmão dele, preparar a força muscular respiratória, preparar a resposta do paciente para que a próxima crise que ele tiver não seja tão grave e para que ela se prolongue mais o intervalo entre as crises. Geralmente uma pessoa asmática ela chega a ter cerca de 4 a 6 crises por ano. Quando faz um acompanhamento ideal, reduz para 1 ou 2 e numa escala de gravidade menor, sem ter aquele esforço tão exagerado que leva para a emergência. E com esse tratamento que é feito, né? Claro, a gente está falando já para quem tem a asma, né? De fato, e tem um diagnóstico fechado, tal, faz o tratamento. A gente sabe que quem tem asma tem algumas limitações, né? Inclusive físicas, né? Não consegue subir uma escada, né? Fica cansado, tal. Com esse tipo de tratamento consegue dar um sobreganho, vamos dizer assim, de resistência física, né? De que a questão respiratória ela fica mais confortável, né? Porque eu já vi várias pessoas que têm asma que, meu amigo, para subir uma escada, quando chega, tá quase morto, né? Aquela dificuldade, né, de respirar. O que a gente tem do paciente que tem asma é muito isso. Como ele tem o cansaço respiratório, ele se restringe, né? Deixa de fazer todas as atividades para evitar o cansaço. Prefere dizer, eu vou ficar aqui sentado, porque se eu for caminhar, eu vou cansar. E aí não quer cansar porque realmente é uma situação muito ruim e desesperadora. Só sabe o que é uma falta de ar quem já passou por isso. Só que isso é totalmente o oposto do que deve ser feito. A gente também tem muito comum paciente asmático se tornar obeso, justamente por essa inatividade física. Só que com o tratamento de reabilitação pulmonar, a gente otimiza, né, melhora muito a resistência muscular, melhora a resistência pulmonar e a gente permite que o paciente tenha uma vida normal.
a gente já recebeu criança no consultório que não participava da aula de educação física e nem ia para os aniversários dos coleguinhas, porque sempre tem, né, aqueles playgrounds, pula-pula. Vamos brincar de pega, né? E ela não conseguia brincar e se entristecia por causa disso. Então, terminava ficando excluída socialmente. Depois que a gente trata a asma, que a gente devolve essa qualidade de vida, a criança participa das atividades, o adulto participa das atividades sem nenhuma limitação. Então, sobe uma escada, corre, faz uma musculação, depois que a gente prescreve. E por isso que no nosso evento a gente vai ter um educador físico, porque é muito importante que seja um exercício supervisionado, né? Não algo que você faça sozinho, porque já existe a condição clínica, né? Já existe o problema pulmonar. Então, aquele profissional que é preparado para isso, da mesma forma que nós somos especialistas em fisioterapia cardiopulmonar, a gente tem essa parceria com o Júnior, que é um educador físico, que ele tem um conhecimento muito grande nessas questões patológicas mesmo. Ele entende muito bem, entende dos critérios de risco, porque a gente tem que saber também a hora de iniciar o exercício e a hora de parar. O paciente entrou em crise, a gente suspende as atividades, vai no pediatra, medica, organiza. Quando reorganiza, a gente volta aos poucos. Mas pode ter vida normal, pode subir escada, correr e brincar como uma pessoa que não tem nenhum problema pulmonar. Tem um áudio aqui que deve ser pergunta, a gente coloca já, mas só para além de você, Rosa, ainda tem a Karine, vai ter o Júnior Gomes, né? E também vai ter duas pediatras, mas inclusive uma pediatra com uma especialidade nessa área de pneumo, né? Que é a doutora Viédia e também a doutora Maria Luísa, né? Qual vai ser a parte delas, o que é que elas vão estar abordando nesse encontro de hoje às 18h30 na Câmara de Vereadores? Então, a doutora Maria Luísa, ela quem vai abrir o nosso evento com a palestra que vai falar sobre os cuidados pediátricos em crianças atópicas e o que é que nós devemos saber. Então, ela vai abordar boa parte também dessa questão das alergias, porque as alergias podem ser desencadeadoras de crise de asma. E aí, em seguida, a doutora Viédia, que é pneumopediatra, né? Então, a especialidade dela é específica para tratar doenças pulmonares. E aí, ela vai falar sobre o que você sabe sobre a asma. Então, ela vai trazer algumas atualizações. A gente tem as recomendações, né, das diretrizes mundiais. Inclusive, a gente teve uma atualização hoje. Então, essas informações já estarão no nosso evento de o que é feito pelo mundo para tratamento de asma, qual é o padrão ouro de tratamento. Eu e Karine vamos estar falando sobre a fisioterapia respiratória e aí basicamente isso que eu falei aqui, né? O que a gente faz na crise, o que é que a gente faz na recuperação e o que é que a gente faz para reabilitar o paciente. E Júnior vai estar falando sobre a atuação do educador físico no tratamento da asma. Porque depois que eu, Rosa, né, como fisioterapeuta respiratória, eu reabilito o paciente e devolvo ele para a sua vida normal, eu preciso garantir que tudo aquilo que ele ganhou comigo no consultório ele vai manter. E aí essa supervisão com o educador físico me dá essa garantia. Muito bem, isso é muito bom. 18h30 na Câmara de Vereadores, né? Esse evento ele é aberto ao público. Então, olha, as mães, né, que têm crianças que sofrem algum problema respiratório, então até de asma mesmo, é uma boa orientação. Você vai ter duas profissionais da área de pediatria e uma inclusive que trata, né, doenças respiratórias, que é a doutora Viédia, doutora Maria Luísa, também a Rosa Ferreira, a Karina Albino, que são fisioterapeutas com essa especialidade de cardiopulmonar e, claro, um educador físico, né, que é o Júnior Gomes. Então, tá bem servido o evento de grandes profissionais e vale a pena você participar, viu, gente? É hoje às 18h30. Deixa eu trazer esse áudio, acho que deve ser algum questionamento. Deixa eu colocar aqui para que os ouvintes possam acompanhar também. Deixa eu ver aqui. Cadê o áudio? Boa tarde, Tony. Boa tarde, doutora. Ô, Tony, eu moro aqui fazendo São Domingo. Eu tenho um fogão a lenha e eu acendo ele, mas quando fumaça eu não me sinto bem, não. E água sanitária também não posso pegar. Então, o cheiro da água sanitária. Então, guarda-roupa quando eu abro eu espirro. Não sei o que é que acontece. Aí, acho que não é bom, não, né? É aquela questão que até a doutora estava colocando aqui agora há pouco. Tem muitas alergias, né? Existem, né? Você pode ter até um processo alérgico aí, nem sabe. E muitas vezes as pessoas acabam tendo e não sabe. Só sabe quando tem uma crise que procura um profissional médico é que vai acabar sabendo que tem alergia. Por exemplo, muita gente tem alergia a camarão, né? Inclusive, só em ver o camarão já entra num processo alérgico, né? Tem gente que tem alergia à poeira,
tem gente que tem alergia a pelo de animal, né? De cachorro, de gato, enfim. Tem gente, enfim, tem uma série de alergias que podem ser desencadeadas através desses fatores externos que a gente falou lá anteriormente, né? Então, se ela está aí tendo problema com o fogão a lenha, água sanitária, um guarda-roupa que às vezes tem uma poeirinha, que é bom ela procurar ajuda, né? Isso, é muito importante que a senhora seja avaliada por um especialista, porque assim, pela fala eu percebo que já é uma senhora adulta e muita gente não sabe, mas é comum aqui do interior, quem usa fogão a lenha por 10, 15, 20, 30 anos, tem lesão no pulmão igual a quem fuma. E uma tosse, anos. né? Uma tosse aí, persistente. Né? O fogão a lenha, ele traz o mesmo efeito para o pulmão do que quem fuma. Aí, às vezes, você chega lá no consultório do pneumologista e ele dá o diagnóstico de DPOC, que é uma doença mais comum em pessoas mais velhas. E aí ele diz, mas eu nunca fumei, porque é uma doença comum de quem fuma. Mas quando a gente vai ver a história, ou trabalhava com construção, ou trabalhava na roça com agrotóxico, com pó, ou trabalhava com produto químico, mas aqui no interior muito forte o fogão a lenha. Que é aquela pessoa que cozinhou 20, 30 anos no fogão a lenha, exposta àquela fumaça. E aí eu acredito que podia ser que antes a senhora não tivesse tão forte essa alergia à água sanitária e à poeira. Mas aí o pulmão já foi ficando tão inflamado, tão danificado, que agora pequenas coisas são capazes de desencadear uma crise. Tá aí, né? Boa orientação. Joãozinho do Bar também tá dizendo, olha, eu tenho asma desde os 5 anos de idade, né? Mas aí falou os medicamentos que ele toma, disse que depois da vacina melhorei muito, né? Depois estou morando na zona rural. Eu já vi algumas pessoas falando que desde quando tomou, começou a tomar a vacina da influenza, deu uma melhorada. Não sei se tem algum embasamento, né? Por conta que, acho que gripou menos, né? Porque quando a gripe também acaba também deixando o paciente que tem asma, né? Um pouco mais, numa situação bem delicada, né? Até por conta que a gripe é ruim mesmo, né? Que vai criando aí secreções no pulmão, vai dificultando mesmo, né? Mas enfim, eu queria, já tá aqui na reta final do programa, mas Rosa, queria mais uma vez deixar o espaço para você fazer esse convite mais uma vez para a população para participar desse evento e claro, as dúvidas, né, de muita gente podem ser tiradas nesse evento que vai acontecer logo mais à noite, né? Isso. Nós estaremos lá na Câmara dos Vereadores às 18h30 com esse evento, né? Teremos essas 4 palestras. É um evento que a gente fez direcionado para a população, mas se tiver algum profissional de saúde também que queira participar para se atualizar, né, sobre o que a gente tem sobre os tratamentos, também será bem-vindo. E além disso, nosso objetivo é realmente esse, é ter uma roda de conversa com as mães. Então a gente ainda vai ter no finalzinho do evento o depoimento de 2 mães que já foram atendidas pela gente. Muita gente deve conhecer a história, né? Que o filho de Juliana Alencar, José Wilk, ele teve uma crise de asma muito forte ano passado. Quando a gente chegou para identificar a crise, já estava um pouquinho mais grave, ele teve que ser internado em UTI. E Juliana, ela tem essa experiência da mãe que teve um filho com crise de asma, que foi parar na UTI, e tem a experiência que depois que ficou sendo acompanhada regularmente, tanto por mim e minha sócia, como por doutora Viédia, José nunca mais nem precisou internar. Então, assim, é da gente se antecipar e evitar o internamento. A gente também vai ter outra mãe que... Dona Rosânia, a filha dela em 3 meses já tinha tomado antibiótico 6 vezes. Depois que veio pra gente, tem 1 ano que a criança não adoece, porque está tratando adequado. Isso que Tony falou sobre a vacina faz parte dos cuidados. Cartão de vacina atualizado previne doença respiratória. E para quem tem asma, a gripe nunca é só uma gripe, é uma gripe mais o cansaço respiratório da asma. Então são 2 coisas que são ativadas. Se você consegue não desenvolver a gripe, você previne uma crise de asma. Então é importante sim estar com o cartão vacinal atualizado, sempre que tiver as campanhas, correr atrás, vacinar, porque vai ajudar a proteger o pulmão. Muito bem. Rosa, minha querida, muito obrigado, gostei demais do bate-papo, parabéns aí pela iniciativa e eu espero, gente, que vocês lotem lá a Câmara de Vereadores, porque são orientações importantes, né? São profissionais médicos, fisioterapeutas, um educador físico, né, que vai estar lá à disposição de vocês. Rosa, obrigado e disponha sempre da gente aqui, viu? Eu que agradeço e espero que vocês, como mães, né, de Serra Talhada, se locomovam para a Câmara para participar desse evento. A gente vai trazer orientações, a gente vai ajudar a prevenir doença respiratória, porque a gente está entrando numa fase também
muito difícil. Até o mês de julho nós vamos ter ainda muitos vírus, muitas crises respiratórias, e a gente precisa evitar que essas crianças vão parar nas emergências. E às vezes são cuidados simples, como o Tony falou no início do programa. Às vezes é tirar um bicho de pelúcia que tem poeira no quarto, às vezes é evitar ficar perto quando está o fogão aceso, o fogão a lenha. Então, pequenas coisas podem trazer essa saúde respiratória. Muito bem. Rosa, um abraço, minha querida, obrigado. Até a próxima, viu?